O que você teria visto em Lutetia Parisiorum, a moderna Paris, logo após a queda do Império Romano Ocidental? Em que estado a cidade teria estado? Em que estado estava a infraestrutura romana, os edifícios romanos? Tudo já parecia muito medieval ou ainda estava bastante distintamente com a aparência romana. Bem, amigos da história romana tardia, vamos tentar descobrir como Lutetia deve ter parecido logo após o colapso do Império Romano Ocidental. A área ao redor da moderna Paris tem sido habitada por muito tempo, precedendo a ocupação romana por milhares de anos. Mas o nome Paris vem da tribo gaulesa dos Parisii, que estabeleceram um assentamento na área da cidade atual. Mas a localização exata desse assentamento ainda é disputada por arqueólogos. Durante a conquista de Júlio César da Gália, as tribos gaulesas foram derrotadas, e a Gália foi anexada pela expansão agressiva da República Romana tardia, e assim Lutetia Parisiorum se tornou uma cidade romana em 52 anos antes de Cristo, iniciando assim a era romana desta cidade, que duraria mais de 500 anos. Até o século II depois de Cristo, Lutetia já tinha crescido notavelmente. A estimativa do número exato de habitantes durante o seu auge é de um máximo de 10.000 pessoas. Assim, era menor do que outras cidades da Gália, como Arelate ou Lugdunum, mas ainda grande o suficiente para se orgulhar de alguns edifícios impressionantes. Um aqueduto de 15 quilômetros foi construído para fornecer água fresca à cidade. Então, é claro, havia uma grande praça central, o Fórum, marcando o centro administrativo e cívico de qualquer cidade romana naqueles dias. O quadrado media 178 por 89 metros e tinha um templo clássico greco-romano no seu meio. Nenhuma cidade romana estava completa sem um anfiteatro, e Lutetia Parisiorum, portanto, também tinha um. Aqui, teríamos testemunhado jogos gladiadores, como era tristemente costumeiro em todo o Império Romano naqueles dias. Ainda permanece até hoje em Paris e pode ser visitado, pois só foi escavado tão tarde quanto 1870. Com um tamanho de 100 por 130 metros, era impressionantemente grande, permitindo que toda a população de Lutetia encontrasse confortavelmente um lugar para sentar. Mas a cidade também tinha um teatro regular, para peças teatrais, construído em forma semicircular. E, é claro, nenhuma cidade romana estaria completa sem os banhos costumeiros. E Lutetia certamente tinha impressionantes banhos que foram concluídos no início do terceiro século depois de Cristo. Eles são hoje conhecidos como os banhos de Cluny, mas é claro que esse nome ainda não existia naquela época. As ruínas destas termas ainda podem ser vistas hoje, pois foram incorporadas ao Museu Nacional da Idade Média. Então, nos primórdios do segundo século depois de Cristo, Lutetia Parisiorum teria alcançado seu auge, uma cidade de 10.000 habitantes, com todos os grandes edifícios públicos e comodidades das cidades romanas modernas naquela época. A cidade foi cuidadosamente planejada com um layout de estradas retangulares, e a maior parte da cidade estava localizada na margem sul do rio Sena. Se sobrepusermos o traçado das estradas romanas sobre o Paris de hoje, podemos ver que muitas das ruas atuais ainda seguem as antigas romanas. A grande cidade na margem sul estava conectada a uma ilha, que hoje é a Ilha de la Cité, e outra ponte conectava a ilha a um pequeno distrito da cidade na margem norte do rio. Assim, por cerca de 300 anos após a conquista da povoação gaulesa pelos romanos sob Júlio César, a cidade desfrutou de um longo período de paz, crescimento e estabilidade, com exceção da peste antonina, que certamente também deve ter assolado Lutécia nos anos 160. Mas em grande parte a cidade teria cerca de 300 anos bons. No entanto, então, por volta de 260 depois de Cristo, os problemas já começariam para Lutetia. Durante a crise do século III, o Império Romano viu-se confrontado com uma série sem precedentes de calamidades que quase culminaram na queda prematura do Império Romano. Invasões bárbaras por tribos germânicas em todos os frontes, divisão do Império em 3 partes, uma pandemia agressiva que matou milhões, enormes problemas econômicos e inúmeras guerras civis. Em 260 depois de Cristo, os alemães e os francos romperam as defesas da fronteira do Reno e invadiram a Gália, saqueando e destruindo muitas cidades em seu caminho. Como consequência direta, Póstumo se separou do Império Romano e estabeleceu o Império Galo, que durou 14 anos.
até que finalmente foi derrotado e reincorporado ao Império Romano por Aureliano. Mas Lutécia estava, claro, no centro desses eventos. A evidência arqueológica mostra que quando os francos e alemães invadiram a Gália, os habitantes de Lutécia rapidamente evacuaram a grande cidade do sul e se barricaram na ocupação da ilha da cidade. Mas a cidade não tinha fortificações de qualquer tipo, pois havia desfrutado de 300 anos de paz e, portanto, não estava preparada para tal situação. Assim, os lutetianos apressados extraíram pedras das termas, do teatro e do anfiteatro para construir uma muralha de fortificação ao redor da ilha da cidade e transformá-la em um assentamento fortificado. E isso deu certo, pois os francos e os alemães não saquearam esta cidade fortificada interna, e Póstumos derrotou decisivamente os bárbaros no verão de 260. A partir daquele momento, a grande cidade na margem sul nunca mais foi totalmente reocupada, e portanto começou a decair em partes nas décadas seguintes. Há alguma indicação de que as termas de Cluny foram poupadas deste destino e possivelmente usadas depois como um palácio imperial. Uma nova basílica cívica e novos banhos foram construídos na ilha da cidade, que agora era o novo centro da cidade. No entanto, os problemas para Lutécia não parariam. Na verdade, eles estavam apenas começando. Agora, após a crise do século III, houve algumas décadas de paz para Lutécia. Até então, no meio do século IV, tribos germânicas começaram a invadir novamente a fronteira do Reno Romano para a Gália. Foi nesses dias que o imperador Flávio Júlio, o famoso imperador Juliano em pessoa, defendeu a Gália contra essas incursões e derrotou decisivamente os francos e alemães em várias batalhas em 357 e 358 d.C., chegando a adentrar profundamente o território não romano da Germânia. Devemos examinar as proezas deste herói imperador em outro vídeo. As vitórias de Juliano foram importantes na medida em que prolongaram a vida do Império Romano Ocidental e salvaram a Gália das tribos germânicas. Juliano foi celebrado tanto pela população gaulesa quanto por seu exército, e foi na Lutécia, no ano 360, que ele foi proclamado Augusto por seus soldados, pois Juliano havia feito da Lutécia sua residência. Assim, Juliano salvou Lutécia de ser saqueada pelos alemães e pelos francos, e por algumas décadas a cidade desfrutou de paz. Até então chegou o ano fatal de 407 d.C. Nos primeiros dias de 407 a.C., uma grande coalizão de várias tribos germânicas rompeu as defesas do Reno, e os francos, que agora estavam estabelecidos como foederati do Império, não conseguiram resistir a este assalto. Assim, em 407 ou 408 d.C., Lutécia certamente deve ter sido alvo de ataques dos invasores germânicos, mas, como a ilha da cidade era uma muralha tão formidável, parece que os invasores não conseguiram saquear a cidade. Pode ter havido alguma luta intensa, pois outras cidades da Gália foram saqueadas pelos francos, alemães, burgúndios, vândalos, alanos ou suevos, e os bárbaros provavelmente passaram por Lutetia Parisiorum, mas parece que os lutetianos conseguiram se defender. Naquela época, o cristianismo já havia prevalecido, e uma basílica cristã havia sido construída no século IV no local da Catedral de Notre-Dame. É muito provável que o templo central greco-romano no antigo Fórum da Cidade do Sul tenha começado a ruir, ou talvez tenha sido usado como material de construção, prática muito comum naquela época. Diversas igrejas cristãs foram erguidas no Império Romano, reaproveitando materiais de templos greco-romanos antigos. Uma triste prática de vandalismo cultural, que é uma das principais razões pelas quais poucos templos sobreviveram até hoje. Em 451, Atila e suas hordas únicas e aliados germânicos invadiram a área, mas foram derrotados perto de Catalaunum, moderno Chalon, pelos romanos sob o comando de Flávios Aétios e uma coalizão de foederati germânicos. Aparentemente, Lutécia foi poupada de um saque, e de acordo com a lenda, a cidade foi salva dos hunos por Santa Genoveva. Em 461 d.C., Lutécia passou a fazer parte do reino de Aedidius, que se separou do Império Romano Ocidental após a traição brutal de Riquemur contra o herói imperador Majoriano. Logo, Lutécia fazia parte do reino romano até 486 d.C.
Foi somente neste ano fatídico que Lutécia finalmente se tornou parte do rápido crescimento do Reino Franco, depois que Suágrio e seus romanos perderam contra os francos na Batalha de Noviodunum Suessionum, Soissons moderna. Assim, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse viajar para 500 depois de Cristo e andar pelas ruas de Paris daquela época, você teria visto uma cidade ainda muito romana, já que ela havia caído para os francos apenas 40 anos antes e estivera nas mãos dos romanos por incríveis 538 anos. Na verdade, você não teria visto quase nenhuma diferença em relação ao 14º ano depois, quando ainda estava sob o domínio romano. As Idades Escuras não começaram de repente com a queda do Império Romano Ocidental, mas foi um longo e gradual processo. Nos primeiros dias do Reino Franco, você ainda teria usado principalmente nomes romanos para as cidades e lugares. A maior parte da população era galo-romanos que falavam latim. A rede de estradas romanas, as instituições romanas, os cargos e a administração romanos ainda eram usados bem no VI século. Então você teria visto uma cidade que se assemelharia mais a uma cidade do período tardio da Antiguidade do que a uma cidade medieval. Agora, certo, o templo central greco-romano e santuários já estavam desmontados ou em ruínas. O anfiteatro, o teatro e os banhos de Cluny não eram mais usados e certamente também foram deteriorados para material de construção. Mas a ilha da cidade com seus edifícios provavelmente ainda parecia como nos dias de Aegídios e Ceagrios. Você não teria visto uma grande diferença. No entanto, a antiga cidade na margem sul do Sena já havia sido quase abandonada 240 anos antes de Cristo, e, portanto, você teria visto muitas ruínas e antigos edifícios desertos e decaídos naquela área. Muitos desses edifícios eram usados como pedreiras. Então você pode ter visto um ou outro pedreiro por perto, desbastando as grandes estruturas antigas e deterioradas para obter pedras, remodelando-as em algo útil para a construção de uma igreja ou de uma casa. Se você tivesse caminhado até a ilha central, teria visto um edifício cívico de aparência romana, onde um administrador galo-romano provavelmente estava trabalhando, mas agora, em vez de relatar a Ceagrius, ele relatava ao rei dos francos, Clovis I, que havia feito Lutécia a nova capital do Reino Franco alguns anos depois, em 509. Você teria visto as fortificações romanas ainda inteiramente intactas, e possivelmente as termas romanas que haviam sido construídas depois que as antigas haviam sido abandonadas, ainda estavam intactas e funcionando. Assim, você ficaria surpreso ao ver Lutetia Parisiorum no 500º ano depois de Cristo, ainda muito mais com aparência romana do que com aparência medieval primitiva. Apenas nos 2 séculos seguintes, quando o comércio desabaria, quando o sistema cívico romano desapareceria de vez, quando a antiga rede de estradas romanas se desintegraria, quando a antiga estrutura administrativa galo-romana desapareceria, somente então você veria lentamente uma transformação do que chamamos de tardio romano antigo para o medieval inicial. O estilo arquitetônico mudaria lentamente. A língua, agora mais dominada pelos francos, mudaria lentamente e se fundiria com o latim em uma forma de proto-francês. E assim, Lutetia Parisiorum se transformaria lentamente na Paris francesa, que todos nós conhecemos e gostamos. Mas em 500º depois de Cristo, a cidade ainda seria muito mais Lutécia do que Paris. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. Por favor, apoie meu trabalho via Patreon ou assinatura do YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. E gostaria de agradecer especialmente ao nosso novo membro do Sol Invictus, Tuki. Muito obrigado, Tuki, por apoiar este canal de forma tão generosa. E também gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador da César, Legionário 17º. Muito obrigado, Legionário 17º, por apoiar este canal. Sério, este canal não funcionaria sem nossos patrões e membros do YouTube. E claro, agradeço a todos que apoiam este canal de alguma maneira. Se Patreon ou YouTube não oferecem benefícios suficientes, use o link do Skillshare na descrição do vídeo e comentário fixo. Assim, você obtém 1 mês gratuito no Skillshare e ainda apoia este canal. Se quiser aprender como a fronteira do Reno foi invadida após 406 d.C., assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se deseja aprender sobre o reino de Ceagrius,
O conhecido reino de Soissons. Assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias, Tibiago e Bene Valete.